Bom, moçada, nós chegamos ao nosso terceiro vídeo falando sobre a questão dos lipídios, né? Você já viu o que é um triglicerídeo, os glicerídeos que são os óleos e as gorduras. Já vimos os fosfolipídios, que são de papel estrutural, né? Estão fazendo parte da composição das membranas celulares. Nós chegamos a uma categoria muito importante, bastante interessante dos lipídios, que são os chamados esteroides. Você deve ter escutado já falar muito sobre isso. Os esteroides, e muitas vezes quando as pessoas fazem menção aos esteroides, elas não sabem muito do que elas estão falando. E o nosso objetivo com essa aula aqui, não só você compreender um pouco para os teus processos seletivos, mas um pouquinho também para a nossa vida, para que a gente possa dar informações mais coerentes, tá? Vamos para cá. Primeiro, o que é um esteroide? Esteroide, quimicamente, é um lipídio, certo? E você vai dizer que os esteroides, ó, são lipídios derivados, olha, derivados do álcool esterol. Beleza, gente? Todo lipídio, presta atenção, todo lipídio que deriva desse álcool chamado esterol, você vai chamar de esteroide. Qualquer que seja o lipídio que deriva do álcool esterol, você chama de esteroide. E esse álcool esterol, você já vai poder dizer que é um álcool complexo. Por que, professor, que ele é um álcool complexo? Ele é um álcool de cadeia carbônica cíclica, então álcool de cadeia carbônica fechada, e forma 4 anéis. Se você tiver a curiosidade, olha no nosso material aí, dá uma observada. O álcool esterol, ele é um álcool de cadeia carbônica cíclica, de cadeia carbônica fechada, quando se tem 4 anéis. Todo lipídio que deriva desse álcool complexo chamado esterol, você chama de quê? Esteroides. Aí tu pergunta, e quem são? Quem são os mais conhecidos esteroides? Quem são os lipídios que derivam exatamente desse álcool? Os principais esteroides que nós temos, ó, colesterol, sem dúvida, muito mencionado, né? Você não vai ter dúvida relacionada a isso, porque todo mundo escuta falar sobre o colesterol, né? Além do colesterol, você tem, ó, o ergosterol e temos o citosterol. Citando aqui 3 dos mais mencionados em livros, né? Em livros didáticos que você mais tem são esses 3 aqui, o colesterol, o ergosterol e o citosterol. Tanto o colesterol, o ergosterol como o citosterol são derivados desse mesmo álcool. Aí você diz, professor, e qual a importância que esses lipídios aqui passam, né, a apresentar? Qual é a importância que eles têm, né? Os 3 têm uma importância muito grande, mas é bom mencionar para vocês que o colesterol, por exemplo, ele é de origem animal. E por ele apresentar-se de origem animal, qualquer tipo de alimento que você consome de origem animal, ele vai ter colesterol, tá? Já o ergosterol é mais de origem vegetal. Então, de origem animal, você tem o colesterol. Professor, vamos tentar explicar melhor por que se fala tanto que o colesterol traz problemas para a saúde. É isso mesmo? Ele não tem uma importância biológica, bioquímica? Se tem, qual é? Para que ele serve? Pois vamos nós. Ó, vamos citar aqui para vocês a importância fisiológica, funcional que os esteroides assumem no corpo humano. Então, ó, importância dos esteroides, tá? Importância dos esteroides, mas eu vou pontuar essencialmente no colesterol. Qual seria a importância que esse colesterol tem para o corpo e por que se fala tanto dos possíveis malefícios, né, que o colesterol poderia trazer? Primeiro vamos falar da sua importância, para depois a gente mencionar dos possíveis malefícios, tá? Primeira importância você pode atribuir ao colesterol. Ele é importante na composição, portanto, papel estrutural, ó, na composição das membranas. Nós acabamos de observar, de aprender no vídeo anterior, que as membranas, né, as membranas celulares, elas são lipoproteicas. Não são lipoproteicas?
Qual é o principal lipídio que você encontra nas membranas? É o fosfolipídio. Mas eu posso afirmar que o fosfolipídio é o único lipídio das membranas? Não. Então nós temos também os esteroides. E se a membrana plasmática que você está observando é a membrana plasmática de uma célula animal, qual é o esteroide que fica ali na composição dela? Colesterol. Então o colesterol ele é muito importante nas membranas, tá certo? Segunda importância que nós podemos atribuir, tá certo, aos esteroides. Ele é o precursor para a síntese da vitamina D. Olha aí, ó. Ele é o precursor para a síntese da vitamina D. Vitamina D, que é chamado de colecalciferol, caso eu esteja me referindo a qual das vitaminas D? A D3. Se você já tiver passado por essa aula, e óbvio que se você estiver seguindo a sequência didática correta do nosso curso, você já passou pela aula sobre sais minerais. E quando eu falei do metabolismo do cálcio, eu te expliquei de que maneira a vitamina D, né, ela, de certa forma, corrobora para o controle da absorção do cálcio. Mostramos, inclusive, como é que a vitamina D ela é produzida na pele. Nós temos 4 vitaminas D, essencialmente. D1, D2, D3, D4. Todas executam a mesma função. A diferença é o quê? É a origem dela. Quando o precursor para a produção da vitamina D é o colesterol, ela é chamada de colecalciferol. E ela é a D3. Em média, moçada, ó, 5/6 da vitamina D que atua no nosso corpo é D3. 5/6, ou seja, a maior parte esmagadora da vitamina D que atua no teu corpo é a vitamina D sintetizada na pele por ação da radiação ultravioleta e com a participação de um derivado do colesterol, que é o dehidrocolesterol. Por isso que eu posso colocar que uma das funções aqui dos esteroides, ó, é ser precursor para a síntese de uma vitamina. E tu entende por que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Ela é lipossolúvel porque o precursor para a produção da vitamina D é um lipídio. Um lipídio de natureza esteroide, que no caso pode ser o colesterol, pode ser o ergosterol, mas essencialmente o colesterol. Terceira propriedade que nós podemos atribuir funcional importante, né, dos esteroides. Eles também são precursores, ó. O colesterol ele é precursor para a síntese dos sais biliares. Dos sais biliares. Os sais biliares é chamado de quê? Bile. Professor, o que vem a ser a chamada bile? Ó, bile, certo? Ou sal biliar. Bile, ela não pode ser considerada um suco. Você sabe disso, né? Quais são os 4 sucos que atuam no nosso corpo digestoriamente? O salivar, que atua na boca, o gástrico, que atua no estômago, e 2 outros sucos que atuam na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, que é o suco pancreático e o suco entérico. Então, sucos enzimáticos, você tem 4. A bile não pode ser considerada um suco enzimático. E por que a bile não é considerada um suco enzimático? Porque ela não tem enzimas e ela tem propriedade emulsificante. Ela é produzida no fígado, armazenado na vesícula biliar e secretado lá no duodeno sob o controle hormonal da colecistocinina. A colecistocinina, que é a CCK, é exatamente um hormônio que controla a contração da vesícula biliar para despejar a bile lá no duodeno. Mas para a bile ser produzida, ela precisa de uma substância de caráter anfipático, porque essa substância tendo caráter anfipático, ó, digamos que o professor Lázaro fosse uma substância anfipática. Enquanto substância anfipática, eu teria uma parte polar e uma parte o quê? Apolar. Minha parte polar se ligaria à água, minha parte apolar à gordura. E daí eu tenho uma ação o quê? Detergente. Eu emulsifico. A bile é isso. A bile é um emulsificante. Ela tem ação detergente para que as lipases possam hidrolisar as gorduras. Só que para a bile ser produzida, gente, ela necessita de um componente chamado de ácido cólico. Anota isso, ó. Na bile você tem, ó, a presença do ácido
cólico. Ó, do ácido cólico. Professor, quem é o ácido cólico? O ácido cólico é um derivado do colesterol. Por isso que eu posso dizer que o colesterol, ele tem uma importância muito grande para a produção da bile. O fígado pega o colesterol, converte-o em ácido cólico e o ácido cólico, como componente da bile, tem propriedade o quê? Emulsificante. Não que a bile seja formada, gente, só de ácido cólico, mas essencialmente quem dá à bile o seu papel emulsificante é o ácido cólico, é certamente o ácido cólico. Então, olha só, primeira importância que você pode atribuir ao colesterol, os esteroides, componente das membranas. Segunda importância, precursor para a síntese da vitamina D. Terceira importância, precursor para a síntese de sais biliares. E podemos aqui colocar ainda mais, ó. O colesterol, ele também é precursor para a síntese de hormônios esteroides, para a síntese de hormônios esteroides. Quem seriam esses hormônios esteroides que são produzidos a partir do colesterol como precursor? Podemos citar, ó, a testosterona. Quem mais, moçada? Ó, citemos aqui a progesterona, o estrógeno, ou também chamado de estradiol, estrogênio, mesma coisa, o cortisol. Todos esses hormônios são de natureza química lipídica. Cuidado com essa informação, aliás, guarde essa informaçãozinha muito importante para os vestibulares. Lázaro, eu posso dizer que um hormônio, ele é de natureza química sempre igual? Não, não pode. Os hormônios, eles podem ter naturezas químicas diferentes. Há hormônios, por exemplo, que a natureza química dele é proteica. Insulina, glucagon, somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, são de naturezas proteicas. Portanto, são sequências de aminoácidos. Agora, tem hormônio que a natureza química dele não é proteica. A natureza é lipídica. Exemplo de hormônios de natureza lipídica: testosterona, progesterona, estrógeno, cortisol. Esses hormônios aqui de natureza lipídica, eles derivam de um lipídio. E qual lipídio que eles derivam? Os esteroides. Por isso que eles são chamados de hormônios esteroides. Então, quando muitas pessoas falam, né, que estão administrando esteroides, se for, por exemplo, em termos de academia, que o pessoal fala que administra hormônios esteroides, né, para hipertrofiar os músculos, é a testosterona. Porque a testosterona é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Entre os caracteres secundários masculinos em que a testosterona interfere é na questão muscular, na hipertrofia do músculo. Então, pessoas que administram precursores de testosterona ou a própria testosterona para poder hipertrofiar musculaturas, o que é que elas buscam? Anabolizar o músculo, aumentar os seus volumes musculares estriados, por uma questão estética ou por alguma coisa desse tipo. Não que a testosterona seja o mais importante hormônio de ação anabólica nos músculos, não é. O que atua mais é o GH, somatotrofina, né? O hormônio do crescimento. O GH atua muito mais na hipertrofia muscular do que a própria testosterona. Então agora, quando você escutar alguém falar em anabolizante, pode ser o GH, que tem ação anabólica na musculatura masculina, né? Ou qualquer musculatura, né? E testosterona. Então perceba você que o colesterol, gente, ele tem uma importância muito grande. Ele é importante na composição das membranas, ele é precursor para a síntese de uma importante vitamina lipossolúvel, ele é precursor para a produção da bile, ele é precursor para a produção de hormônios. Ah, Lázaro, e onde é que está o problema então do colesterol se ele tem tantas importâncias biológicas? Vamos para cá. Esse colesterol necessário para essas atividades, acontece o seguinte: 70% aproximadamente, certo? 70% do colesterol necessário para estas atividades é endógeno. Então, 70% do colesterol é endógeno. O que nós queremos dizer quando afirmamos que algo é endógeno? O próprio corpo sintetiza. Então, o teu fígado sintetiza, produz, fabrica
70% do colesterol que tu precisa para essas atividades aqui. Se 70% o corpo produz, nós temos que ir em busca dos outros o quê? 30%. Então vou dizer para você que aproximadamente, ó, 30% do colesterol ainda necessário para estas atividades, ele é exógeno. Certo? Então 30% é exógeno. 70% endógeno, 30% exógeno, tá? Esse exógeno, onde é que nós vamos obter? Na dieta. Então 30% do colesterol que você precisa, você tem que obter onde? Na alimentação, na dieta. Agora vai uma perguntinha para vocês. Onde que nós acreditamos que está o maior problema daqueles que têm excesso de colesterol no sangue? Chamamos isso de hipercolesterolemia. O que é uma hipercolesterolemia? É quando uma pessoa tem o excesso de colesterol no sangue. Onde é que vocês acham que está o maior problema? Na parte endógena ou exógena? Exógena. Por quê? Porque são pessoas que têm dietas muito ricas em fontes de alimentos de origem animal, carne, queijo, leite, ovos e seus derivados, né? E pessoas que consomem muito isso acabam aumentando os seus níveis de colesterol. O que você precisa compreender, e isso não é fácil mensurar, é que você precisa ingerir o percentual de colesterol necessário para complementar as suas necessidades. Tudo que vem em excesso acaba comprometendo. Aí você se compromete de que maneira? Bom, compromete da seguinte forma. A gente aproveita a oportunidade, já que nós estamos falando de colesterol, para dizer o seguinte, ó, existe um termo que você vai encontrar em muitos livros, que você vai encontrar em muitas questões de vestibulares, tá certo? Que é lipoproteína, certo? Aí existem lipoproteínas que são lipoproteínas de baixa densidade. Quando você tem uma lipoproteína de baixa densidade, você vai simplesmente usar a seguinte sigla, LDL. Então, Lázaro, o que é uma LDL? LDL não é colesterol. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Vamos tentar desmistificar um pouco algumas ideias. LDL é uma lipoproteína. Você usa o termo LDL para se referir a uma lipoproteína de densidade o quê? Baixa. Por que as lipoproteínas se formam, né? São lipoproteínas de transporte. Um lipídio, quando ele chega no sangue, teoricamente ele não vai ser transportado. Por que ele não vai ser transportado no sangue? Porque o sangue, 70% dele é plasma e 90% do plasma geralmente é água. Então vamos dizer que o percentual de água no sangue é muito alto. Água é polar. Geralmente lipídio é o quê? Apolar, não é assim? Então, para que lipídio, presta atenção, para que lipídio seja transportado no sangue, ele tem que se ligar a uma proteína. Por que o lipídio, para ser transportado no sangue, tem que se ligar a uma proteína? Para formar uma lipoproteína de transporte. Tu entende isso? E a proteína que se liga ao lipídio é uma proteína que tem parte hidrofílica para poder se ligar à água. Aí a lipoproteína pode ser transportada. As lipoproteínas de baixa densidade geralmente são as lipoproteínas que transportam o colesterol. Tu entendeu isso? Então, LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. E você pode dizer que se trata de uma lipoproteína de transporte, olha aí, ó, de transporte do colesterol. Agora ficou claro, você entendeu uma coisa. Como o colesterol, ele é transportado no sangue sob a forma de quê, gente? Lipoproteína de baixa densidade. As LDLs, o que aconteceu? Elas se tornaram o indicador plasmático, ou seja, o indicador no sangue de sua colesterolemia. Como é, professor? É isso mesmo, ó. A LDL tornou-se o indicador da tua taxa de colesterol no sangue. Então, quando eu quero saber como é que tá meus níveis de colesterol, qual é a principal? LDL. Tu tá entendendo?
Isso permitiu com que os pesquisadores, os médicos, batizassem a LDL de colesterol ruim. Ó, gente, não existe um colesterol do bem, um colesterol do mal. Colesterol é uma variedade de lipídio, certo? É uma variedade de esteroide. O colesterol tem uma série de importâncias fisiológicas, aqui claramente citadas para vocês. Então o colesterol faz bem, ele é importante, ele é necessário. Onde é que está o problema? É que se eu consumir um percentual exagerado de colesterol, ele no meu sangue ficará sob a forma de LDL em excesso. Ah, Lázaro, qual é o problema das taxas de LDL estarem em excesso? Quando o LDL está em excesso, elas são permeáveis à parede dos vasos, chamados de endotélios. Como as LDLs são permeáveis à parede dos vasos, aos chamados endotélios, elas vão provocar uma reação, tá certo, na íntima arterial, e essa reação que se provoca na íntima arterial vai disparar um processo com a formação de placas ateroscleróticas. Então, todo mundo, todos nós temos LDL circulando no sangue. Todo mundo tem LDL circulando no sangue. Qual o problema? O excesso. Porque quando os níveis de LDL estão excessivos no sangue, eles contribuirão para a formação de placas ateroscleróticas. E essas placas ateroscleróticas desencadeiam riscos de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infartos agudos do miocárdio, podemos ter acidentes vasculares encefálicos, entre outros. Por isso que isso aqui é o chamado colesterol ruim. Tu tá entendendo? É uma maneira do médico dizer, ó, meu querido, no teu exame, teus níveis de LDL deram altas. Se deu alta, é um risco, porque isso aqui é um risco de formação de placas. Mas é só colesterol que aumenta a LDL? Não, gorduras trans também aumentam lipoproteínas de baixa densidade. Então, o colesterol é um vilão quando em excesso sim, porque vai aumentar a LDL, mas gordura trans chega a ser um vilão até maior do que o próprio colesterol, porque também eleva os níveis de LDL. Quando a gente fala, por exemplo, de agora vamos lá, lipoproteína de alta, olha só, de alta densidade. Quando você tem uma lipoproteína de alta densidade, usamos a sigla HDL. Então, o que é o HDL? HDL é quando você tem uma lipoproteína de transporte, só que é uma lipoproteína de densidade o quê? Alta, certo? Geralmente, quem é que transporta, né? Quem é que forma, quem contribui, vamos assim, para formar as HDLs? Ácidos graxos insaturados. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Dietas ricas em ácidos graxos insaturados aumenta os níveis de HDL. Então, na prática, comer óleo aumentam as HDLs. Lázaro, comer óleo, isso, não é você usar o óleo, por exemplo, para fritura. Porque quando eu pego o óleo que tem como propriedade ácidos graxos insaturados e eu uso para fritura, o que vai acontecer? Satura a cadeia carbônica. Então eu estou tirando a propriedade importante que o óleo tem, do ponto de vista nutricional. Então você tem que comer o óleo mesmo, porque ao comer o óleo, o que é que você vai ingerir? Ácidos graxos. Quais? Insaturados. O que é que vai aumentar? HDL. Mas nem todo óleo tem um paladar agradável, porque, por exemplo, os óleos muitas vezes eles são sujos, porque na forma de prensar a semente para extrair o óleo vem impurezas. O óleo de soja, por exemplo, ele tem muitas impurezas. Então tu tem que procurar um óleo que seja mais puro, né? Um óleo que apresente um maior grau de insaturação, e a gente encontra isso nos azeites. Então, azeite é para você uma fonte maravilhosa de quê? De ácido graxo insaturado. E qual a contribuição que isso tem na sua dieta? Aumenta as tuas HDLs. Lázaro, e por que eu tenho que aumentar as minhas HDLs? Porque, na verdade, pessoal, o HDL, ele transporta, olha aí, ó. Ele transporta o colesterol do sangue, do sangue para o fígado. Gente, se ele transporta o colesterol do sangue para o fígado, na prática seria o seguinte, vamos tentar simplificar.
É como se eu dissesse que a HDL remove o colesterol do sangue, conduzindo ao fígado para que ele metabolize-o. Aí o fígado pega o colesterol e vai dar um destino para ele. Então é muito importante que os níveis de HDLs no nosso corpo estejam bons, porque bons níveis de HDL remove o colesterol, evitando que ele fique circulando no sangue sob a forma de LDL, evitando que haja a formação das placas, o quê? Ateroscleróticas. Por isso que os médicos batizaram HDL de bom colesterol. Mas entenda que não é que a HDL seja colesterol, ela é uma lipoproteína de transporte. Mas, por transportar o colesterol para o fígado para que ele seja metabolizado, encontrou-se uma forma de defini-lo como bom colesterol. Então você vai dizer que HDL é colesterol bom, né? Ou bom colesterol. E você vai me dizer que a LDL é o quê? Colesterol ruim. Numa forma didática apenas de dizer para você o seguinte: baixe suas LDLs, eleve suas HDLs. Você tem que manter os níveis de LDL baixo, de HDL alto. Isso é saudável, né? Lázaro, como é que eu faço isso? Você aumenta suas HDLs com alimentação rica em fontes de ácidos graxos insaturados, certo? Os chamados ômegas, né, que são os ácidos graxos essenciais, e diminui o LDL, reduzindo um pouco a sua alimentação à base de quê? À base de alimentos de origem animal, frituras, gorduras trans. Você reduzindo isso, melhora bastante a sua condição fisiológica, beleza? Mas vamos tentar aí desmistificar essa ideia de que o colesterol é um lipídio do mal. Não, ele tem uma função que pode ser estrutural, pode ser precursor de vitamina, né, para a formação da bile, que é um importantíssimo emulsificante, e inclusive precursor para a síntese de hormônios esteroides. Ficou claro para vocês, moçada, a importância que os esteroides têm, né, para os seres vivos e por que é um componente químico orgânico de grande valia para a vida? Porque eles têm funções biológicas que são essenciais aí. Beleza? Então ficou claro aí. Nós teremos ainda mais um videozinho para finalizar o conteúdo teórico de lipídios e nós partimos para os exercícios de aprendizagem. Mas sobre esteroides, seria isso que eu teria para conversar para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.